Imagine que o barco de um herói grego chamado Teseu está em um museu. Esse barco foi ficando nesse museu e, com o tempo, algumas tábuas começavam a apodrecer. Os restauradores do museu foram lentamente trocando tábua a tábua para que conservassem o barco. Esse processo foi acontecendo até que todas as partes do navio foram trocadas. Agora imagine que sempre que uma dessas tábuas era trocada, ela era guardada em algum depósito. E algum tempo depois, é descoberta uma tecnologia que possibilita reverter a podridão dessas tábuas. Com isso, o museu reconstrói o barco do Teseu com as tábuas originais. Porém, o barco renovado fica no mesmo lugar. A pergunta é: qual o barco original? Ou qual o barco verdadeiro? Em um primeiro momento, essa parece ser uma pergunta um pouco fácil, porque tu vai responder: é o barco que está exposto. Tá, peraí. Qual dos dois então? Esse é um problema clássico da filosofia, que é o problema da identidade. O que faz algo ser algo? Para responder essa pergunta, eu vou ter que chamar dois filósofos para me ajudarem. O primeiro deles é o Heráclito. Ele vai buscar entender o mundo e entender como é que as entidades do mundo se relacionam. Ele vai olhar para o mundo e vai ficar muito curioso observando as transformações que acontecia. Nada, para o Heráclito, permanece igual. Então, ele vai dizer que o princípio do mundo, a arqué do mundo, é o devir, ou movimento, é transformação. Tudo se transforma para o Heráclito. Tanto que o elemento primordial dele, dos quatro, é o fogo, porque o fogo, sempre que tu acha que tu captou a forma do fogo, ela se transforma. Obviamente que estamos excluindo tecnologias de foto, de pintura e de filme. Na época dele não tinha isso daí. Então tu olhava para o fogo, olhava para a chama de uma vela e ela nunca era igual. Tudo se transforma e tudo muda para o Heráclito. O mundo está em constante transformação. Ou em uma das frases e das metáforas mais famosas dele, vai dizer que é impossível se banhar no mesmo rio. Porque no momento em que tu entra no rio, ele já se transformou em outro. E o ser humano também. Então nada permanece igual. Do lado oposto ao Heráclito, praticamente, vai vir um cara chamado Parmênides. Esse cara vai olhar para o mundo e vai ver as coisas se transformando. Tudo está se transformando, as coisas vão se destruindo, mas ele vai dizer: ok, essa árvore se transformou, ficou maior, quebrou, pegou fogo, mas ela deixou de ser ela? Uma criança que cresce e se torna um adulto deixou de ser em essência quem ela é? O ser humano específico, tu, daqui a 5 anos vai ser a mesma pessoa ou não? Para o Parmênides, sim, porque a tua essência permanece a mesma. Ou seja, a tua substância, o teu ser, ele é sempre o mesmo. Ele vai dizer, e a filosofia dele pode ser resumida em 3 palavras. O ser é. O ser é. E deu. É claro que a gente pode também reduzir isso para ser. Tudo é. Nada pode se tornar e nada deixa de ser. Tudo é. Ser é a substância, a essência, aquilo que faz algo ser algo. Da mesma forma que o ser é, o não ser
não é. Ou seja, o não ser, algo que não é, né, algo que não existe, não existe. É meio óbvio, mas ele vai falar isso um pouco em relação ao vazio e ao nada. O nada não pode ser igual ao não ser, porque o não ser não existe. Se eu penso no nada, o nada já é alguma coisa. Esse ser, ele vai ter algumas características, algumas peculiaridades, porque ele vai se perguntar, ok, o ser é, mas qual é o ser do ser? É uma pergunta já um pouquinho chata, né? Ele vai dizer, é bem simples. O ser tem características. Primeiro que o ser é presente. O ser, ele é, ou seja, ele é agora. Ele não pode ser futuro, porque o ser não pode ser. O pode ser ainda não é. E como o ser é, o pode ser não é, ou logo não existe futuro. E o foi, né, o deixou de ser, também não é. Logo, como o ser é, ele é agora. Fácil. Ele é imutável, imóvel. O ser não se mexe, ele é parado e ele é tudo. Porque se tu pensar assim, em dois objetos, duas bolas de bilhar. Digamos que o ser tem aqui e o ser tem aqui. O ser desta bola acaba ao redor dela. Correto? O ser dessa aqui acaba também. Se eu tocar elas, eu posso dizer que o ser desta bola está no limite do ser dessa. É isso aí. Só que o ser é. O que quer dizer? Que essa bola aqui é o não ser dessa bola. Essa bola aqui é o não ser dessa. Como o ser é, o ser só pode ser uma coisa. Porque se ele for duas, eu vou dizer que existe um não ser. Logo, só um ser existe. O mundo é um. Voltando, presente, imóvel, e ele é tudo. Simples assim. Tudo que se transforma para o Parmênides, o vir a ser ou o foi, vai ser uma ilusão. E aí ele vai trazer dois conceitos para explicar o que é a ilusão. O primeiro é o conceito de aletheia. E o segundo é o de doxa. Traduzindo, aletheia é a verdade e a doxa a aparência. O mundo se transformar é o mundo de aparências. Para entender isso de o mundo não se transforma, ou as transformações são aparências, são opiniões e são ilusões, a verdade é uma só e ela não muda, um discípulo dele, chamado Zenão, vai falar de uma flecha. Imagine um arqueiro. Ele diz assim, olha galera, olha essa flecha vindo aqui, para essa flecha percorrer a distância, ela tem que percorrer metade da distância, certo? Sim. E para ela percorrer metade dessa distância, ela tem que correr metade da metade, certo? Sim. Vamos reduzindo tudo ao infinito. Vai existir um momento em que a flecha está parada, no ar. Ou seja, o movimento para o Zenão é uma ilusão. O movimento matemático é uma ilusão. Se tu sempre tem que percorrer metade da distância para alcançar uma certa coisa, matematicamente a gente pode dizer que é impossível o movimento. Isso daqui depois vai ser conhecido como os paradoxos de Zenão. Vamos voltar ao barco. Vai estar se perguntando ali, tá aí, a resposta do barco. Heráclito, se apresentar dessa situação, ele vai dizer, nenhum dos barcos é o do Teseu. Porque eles estão sempre se transformando. Então, no momento em que uma madeira se apodreceu, já deixou de ser o barco. No momento que ela foi trocada, já deixou de ser o barco de novo. Então, os dois barcos que estão lá não são verdadeiros. São barcos que vão mudar e vão se transformar e nunca vão ser alguma coisa específica. O Parmênides, ele vai dizer assim, o barco verdadeiro é o barco que está em exposição. É o barco que teve as peças trocadas, porque como o ser não muda, não importa a casca que eu mude dele, o barco que está na posição original será o original.
não importando a aparência dele. A essência é sempre a mesma. O material que te compõe não é o que te define para o Parmênides. É claro que existem várias outras respostas, porque nós podemos dizer que, na verdade, a essência está no material. E aí? Qual é o barco original? E mais do que isso, o pensamento do Heráclito e do Parmênides, eles são opostos ou se complementam? Até o próximo vídeo.